Ok, bem-vindos ao terceiro capítulo. Nós estamos exatamente no meio da nossa série. E essa série nós estamos falando sobre o coração. E eu acredito que todos aqui têm um coração. Vocês têm um coração? Todo mundo tem um coração? A maioria tem um coração. Mas nós não estamos falando daquele coração órgão, ventrículo, direito, esquerdo, aquela coisa meio complicada. Nós estamos falando daquele coração que sente saudade, aquele coração que fica partido quando você termina um relacionamento, aquele coração que sofre quando um filho muda de cidade ou quando alguém fica doente. É desse coração que nós estamos falando durante essa série. E Jesus nos motivou a falar sobre isso porque ele fala claramente que assim, todas as coisas, os maus pensamentos, todos vêm do coração. Vem de dentro do coração. E Jesus chega a dizer, e nós lemos esse versículo já nos 2 capítulos da série, que os homicídios vêm do coração. Ele chega a dizer que os roubos vêm do coração, que as calúnias vêm do coração. Quer dizer, todo tipo de mal vem do nosso coração. E Jesus fala assim, presta atenção ao que sai da sua boca. Principalmente naquela hora que você perde a cabeça, que você arrebenta os filtros e fala mais do que deveria, presta atenção, porque aquilo ali está refletindo alguma coisa que está dentro do seu coração. Então isso é o que nós temos falado desde o primeiro dia. Se é o seu primeiro dia aqui nessa série, as mensagens estão no site da capela. É só você acessar lá, você tem a primeira e a segunda mensagem, você é muito bem-vindo. E tem um material para grupos também, muitos grupos aqui têm estudado o material dessa série durante a semana, e eu fico feliz com isso, porque eu tenho recebido uns retornos bem interessantes. Bom, uma outra pessoa que fala do coração, e nós também já falamos isso aqui, é Salomão. Salomão falou o seguinte, guarde o seu coração, cuida do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende do que está lá dentro do seu coração, do seu emocional, da sua psique. Se você não estiver saudável emocionalmente, às vezes é muito complicado você estar saudável fisicamente, olha que loucura, e espiritualmente. Por isso nós buscamos estar saudáveis dentro do coração, para que o resto da nossa vida também seja saudável. Bom, e aí nós estamos usando o quê? Esse paralelo com a história do Alien, o Oitavo Passageiro, que foi um filme famoso do final da década de 70, de 1979, e que falava disso, de um ser que habitava o corpo das pessoas e que de uma hora para outra, dependendo de uma certa condição, ele vinha para fora e causava um estrago na pessoa e nas pessoas ao redor. É isso que acontece com as doenças dos nossos corações. Quando nosso coração está adoecido, nós tentamos controlar isso, nós tentamos monitorar o nosso coração, nós colocamos filtros, mas acontece uma coisa, acontece uma situação inesperada, uma resposta mal dada, ou uma atitude que te surpreendeu, e esses filtros se rompem, e aquele alien vem para fora e causa um estrago, às vezes num relacionamento, num casamento, numa família inteira, às vezes numa igreja inteira, às vezes num trabalho inteiro, num ambiente de trabalho. Então, por isso é tão importante esse assunto, por isso é tão importante. E aí, semana passada, nós falamos do primeiro alien, do primeiro alienígena, da primeira doença do coração, que é a culpa. A culpa. A culpa é como uma mochila que você carrega nas suas costas, cheia de muito pesada, e que enquanto você não resolve aquela coisa interna, enquanto você não tira aquilo de dentro de você, você vai esbarrando aquela mochila em todos os seus relacionamentos. Enquanto você não cura, não tira esse alien de dentro de você, a culpa não te deixa ser feliz. Nós dissemos aqui semana passada, é muito difícil agradar uma pessoa culpada. É quase impossível, porque a pessoa não está satisfeita com ela mesma. Né? A pessoa que deve para alguém, que prejudicou alguém e que não resolveu isso, ela nunca está satisfeita, porque ela sempre tem aquela mochila. E ela é aquela que promete e não cumpre, é aquela pessoa que tem baixa autoestima. Ela sofre, então é difícil você fazer feliz uma pessoa que fica carregando essa mochila da culpa. E nós propusemos a cura
através da palavra de Deus e de um exercício, um hábito que, se você desenvolver, vai te ajudar, que é você confessar a sua culpa. E aí você pode se aliviar. Mas hoje nós vamos falar de um outro alienígena. Na semana passada eu percebi que muita gente se identificou, pelos retornos que eu recebi, assim, a maioria esmagadora, eu acho que talvez 99%, talvez, não sei se alguém saiu daqui sem se identificar com a mensagem da semana passada. Todo mundo tem culpa de alguma coisa lá no seu interior, uns mais, outros menos, uns já resolveram, mas todo mundo se identificou. Na mensagem de hoje, vocês não vão se identificar, porque você acha que esse problema não acontece com você, acontece só com as outras pessoas. Pelo menos assim, isso não é declarado, você não costuma assumir isso. E nós estamos falando hoje de um alien chamado inveja. Ninguém tem inveja aqui, não é verdade? Mas eu vou falar mesmo assim, porque a gente está gravando a mensagem, vai que a gente passa, coloca no site, alguém fala, pô, eu tenho esse problema, né? Então a gente vai falar do mesmo jeito. Mas é uma coisa que a gente não costuma admitir, sabe por quê? Porque você fala assim, inveja era coisa de criança, de quando eu era pequenininho eu tinha, realmente. Eu olhava para um amiguinho que tinha mais brinquedo do que eu, queria ter o brinquedo que ele tinha, ou a menina que tinha um cabelo mais bonito que eu, queria ter aquele cabelo, ou então, no meu caso pessoal, eu me lembro que assim, eu queria muito ter uma bicicleta que eu acho que foi lançada na minha época de criança, que era a bicicleta de 10 marchas. Então tinha a Caloi 10 e a Monarch 10. Ninguém sabe do que eu estou falando, mas alguns... Mas eu queria muito uma Monarch 10, eu até gostava mais da Monarch do que da Caloi. E meus amigos já estavam conseguindo e eu não conseguia, eu com aquela bicicletinha fuleira lá, ruinzinha pra caramba. Eu tinha muita inveja disso, mas é isso que a gente costuma pensar, que inveja é coisa de criança. Naquela época você tinha inveja. Não, depois eu cresci, amadureci, hoje eu não... Imagina se eu vou me preocupar com esse tipo de coisa. No entanto, se você olhar atentamente para dentro do seu coração, se você parar para prestar atenção no seu coração, quem sabe você encontra ali uma pegadinha desse alien, um pedacinho, alguma coisinha desse mal chamado inveja, que às vezes habita os nossos corações e causa um estrago terrível. Às vezes, o que você deseja é a posição da outra pessoa. Às vezes você tem um trabalho e você olha assim, pô, o seu chefe é mais novo que você, entrou depois na empresa e ele já é seu chefe. Você fala, não, isso não está certo. Eu merecia estar ali. E aí você tem inveja, esse é o nome daquela pessoa. E sabe o que você faz? Você fica com raiva da pessoa. Você fica com raiva, a pessoa não te fez nada, alguém escolheu ela para estar ali, mas você fica com raiva. Ou então, uma coisa que talvez as mulheres se identifiquem mais, né? Aquela magrela chata, né? Nossa, aquela menina come e não engorda, mas que saco. Não é assim? Você odeia ela, você odeia ela. Ela come e não engorda, você fica com raiva, porque você come um bombom, você pesa, você está com 3 quilos a mais. Aí a pessoa come aquele pratão e doce. Você odeia. Como é que é? Odeia a balança dela. Você acaba transferindo a sua raiva para a pessoa. E a pessoa, o que ela pode fazer? Nada. Mas você fala, não é possível, não, eu merecia, pô, eu faço regime, eu me cuido. Outra coisa que, né, você inveja muito, né, as mulheres, né, você olha assim e fala, mas também tem aquele corpão, por quê? Não trabalha, o marido ganha bem, tem empregada ainda, né? É uma toa, né? Por isso. Se eu fosse perguntar assim, quem queria estar no lugar dessa pessoa, eu não vou perguntar. Mas o problema é esse, não trabalha, o marido ganha bem, tem empregada ainda, não sei o que. Quem que não queria estar nessa posição? O problema da inveja é esse, você queria estar lá, você queria ser aquela pessoa. Você queria ter o que ela tem. E aí, tudo bem você ter desejos, mas o problema é que você começa a odiar aquela pessoa. Às vezes, caluniar aquela pessoa, às vezes falar mal. Magrela, esqueleto, aí até inventa nome, né? Parece doente porque está tão magra. A gente até cria, não é verdade que a gente faz isso? E os homens a mesma coisa, não adianta achar que a gente está livre, não, né?
Seu vizinho compra um carro novo, você, pô, eu acordo às 6 da manhã, o cara acorda às 9. O cara toca de carro todo ano, mas que raiva. Mas que raiva, eu trabalho mais que ele, eu merecia mais ter um carro, trocar de carro todo ano do que o fulano. E você fica com raiva, aí você começa a achar defeito na pessoa, alguma coisa para você falar, porque você tem inveja. Então, de alguma forma, isso acaba pegando a gente, em alguma área da nossa vida, isso vai pegando a gente. Isso te incomoda, te faz sofrer, né? Porque tem gente que sofre muito, porque a outra pessoa, mesmo não fazendo nada, ela incomoda demais. Tem gente que sofre muito com isso. E aí, te faz pecar numa outra coisa, que é caluniar, falar mal da pessoa. E você chega num ponto tão difícil que você é capaz de celebrar quando a pessoa comete um erro. Ou quando, bateu o carro, tadinho, puxa, que chato. Mas isso é muito perigoso. Olha só, você fica feliz quando uma coisa ruim acontece. Olha o bichinho crescendo lá dentro, o alien se desenvolvendo dentro de você. Às vezes leva a gente a celebrar a falha do outro, a derrota. Foi despedido, puxa vida, vai ficar igual eu agora. Às vezes a gente faz isso, né? Mas aí tem uma outra coisa que às vezes a gente usa como argumentação, que é a tal da justiça. Você fala, mas não é justo isso. Não é justo. Não é justo aquela pessoa ter mais do que eu tenho. Não é justo. Não é... Então eu vou mostrar para você que às vezes você está usando o argumento errado. Não é justiça que você quer. Você quer ter mais. Não é justiça que você quer. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu vi uma reportagem que o Banco Mundial, pode colocar ali no telão, por exemplo, para a gente ver. O Banco Mundial diz o seguinte, que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivem com menos de $1 por dia e 2 bilhões e 700 milhões têm um nível inferior a $2 por dia. Aí eu fiz uma conta que dá exatamente o seguinte, 3 bilhões e 800 milhões de pessoas vivem com menos de R$120 por mês. Vocês querem justiça? Vamos fazer justiça, então? Então a gente pega, é mais do que a metade da população do mundo, mais da metade ganha menos de R$120 por mês. Das pessoas que trabalham. Então vamos lá, mais da metade da população. A gente equaliza tudo isso, né? Então uns vão ganhar mais, né? Talvez o que ganha 120 vai ganhar 300, não sei, mas o seu salário vai abaixar, de todos nós aqui. Então, se você ganha R$1.000, fica quietinho, não fala nada, não. Não abre a boca, não fala de justiça se você ganha R$1.000 por mês. Você ganha mais, então, se esconde. Não é justiça que você quer. Na verdade, você não quer justiça, você quer mais do que você tem. Então, é muito perigoso você falar assim, é injusto, é injusto, é injusto. Por quê? Porque isso não tem fim. O problema não é os R$1.000. O problema é a inveja. O problema é esse alien que habita dentro de você, esse alienígena, esse ser que está te prejudicando, está acabando com você. Porque o problema nunca vai se resolver. Porque se hoje você ganha 1.000, e amanhã você estiver ganhando 1.500, você só vai mudar o foco da sua inveja. Então hoje você ganha 1.000, você inveja o que ganha 1.500. A hora que você estiver ganhando 1.500, você vai invejar o cara que ganha 2.500. A hora que você ganhar 2.500, 5.500, 10.500, isso não tem fim. Porque o problema não está fora, o problema está dentro da gente, lá no nosso coração. Então você nunca vai ter descanso. Mas indo um pouquinho mais fundo nesse assunto, o que prejudica a gente é que você começa a olhar para as pessoas que são alvo da sua inveja e você fala assim, você é a raiz do meu problema. Eu sofro por causa de você. E aí que entra o pecado da calúnia, e de você falar mal, de você virar a cara, e você se isola. Olha só o que a gente faz. Você se separa daquela pessoa que te causa inveja em você. Você isola, você deixa aquela pessoa no canto, você fala mal dela, e o pecado começa a ficar maior. E aquela pessoa não tem condição de resolver o seu problema e o meu problema. Ela não tem, simplesmente ela não tem o que fazer. Às vezes você olha, você inveja, puxa, eu queria ter uns filhos assim, como fulano, que os filhos são educadinhos, não sei o quê, eu gostaria de ter aqueles filhos. E daí, como você vai resolver isso? Então vamos trocar de filho? Então, seus filhos vão para a minha casa,
Não dá, não tem solução. Ah, inveja o corpo daquela fulana, vai trocar de corpo. Não tem jeito da pessoa te ajudar, não tem jeito da pessoa fazer nada por você. Não tem solução. Ah, você inveja a casa do fulano, então tá, você muda para minha casa, eu mudo para a sua. Não tem resposta. Percebe? É um problema que você cria, que nós criamos, mas que não tem solução. Porque a pessoa não pode fazer nada por nós. Nada, não tem o que ela possa fazer. Ela não vai trocar de corpo, não vai trocar de marido, não vai trocar de esposa só para te satisfazer. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem solução. Então, porque o problema está refletindo esse mal que está dentro de você. Bom, se ainda não ficou claro, eu vou dar um exemplo que vai deixar mais claro o negócio aqui. Vamos deixar a coisa bem clara mesmo. É um exemplo que eu usei numa pregação há 3 anos e alguns meses atrás. E aí você fala, pô, mas você já falou isso há 3 anos e alguns meses atrás, por que você vai falar de novo? Sabe por quê? Eu descobri que não está resolvido o problema da inveja ainda. Não está resolvido. Ainda existem pessoas que carregam isso dentro do coração. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Então eu vou chamar aqui 3 pessoas, porque eu quero dar um presente. Quem aqui quer ganhar uma roupa, uma calça e uma camiseta da Bombastic? Quem aqui quer ganhar? Verdade mesmo, é uma pergunta séria. Você está aqui, você quer ganhar. Quem mais quer ganhar? Quem mais quer ganhar? Ali. Tá bom. Vamos ver. Ó, vem o rapazinho que está dando tchauzinho lá no fundo. Por favor. Quem mais? Vai, mantém a mão levantada aqui. Pera aí. Você, aquela moça simpática ali, por favor. Você mesmo. Rô. Vem para frente também. Quem mais? Hã? Não, ela estava aí há 3 anos atrás, eu sei. Esse moço aqui bonito, ó, vem para cá. Hã? E o bonito que eu falei era o outro, cara. Agora você vai ficar com inveja dele. Desculpa. É aquele rapazinho ali, ó. Desculpa, eu tinha que escolher 3, eu já tinha apontado os 3, você me perdoa. Então vem aqui na frente, por favor. Dá licença que eu vou... Aqui, ó. Você pode ficar aqui do meu lado, por favor. Tudo bom? Tudo. Jonathan. A Rô e o rapazinho ali. Fabrício. Lá no canto, por favor, Fabrício. Então você vai falar o seguinte, né? Você fala, pô, gostei dessa igreja. Não gostei do pastor, mas ganhei uma roupa nova. Então vou voltar. Então, ó, esse é o seu presente. Esse aqui é o seu presente, esse aqui é o seu presente. Pode abrir o presente, por favor, e mostrar para as pessoas o seu presente. Pode rasgar? Pode. Opa! Uma camiseta, tem mais coisa aí dentro? Segura para mim? Hã? Ó! Uau! Você ganhou o quê? Ganhei 2 bottoms. Não é uma roupa, mas também você ganhou uma bombinha. Tudo a ver. Parabéns. Não pode acender aqui enquanto eu estiver aqui. Bom, tá rolando o que agora, né? Na mente das pessoas, né? Deles aqui principalmente. Esse aqui está falando assim, puxa, o Jonathan está falando, graças a Deus, Deus é tão bom. Deus é tão bom, ganhei meu dia, fui visitar. Obrigado, Senhor Jesus, ele está todo feliz da vida. A Rô está mais ou menos, os botões são bonitinhos, mas ela está falando assim, pelo menos eu não ganhei uma bombinha. Agora o Fabrício vai sentar ali e vai ficar emburrado até o final do culto. Porque eu chamei ele aqui e dei literalmente uma bomba para ele. Vai usar na passeata. Bom, vamos tentar ver para que serve isso aqui, tá? Bom, o que essas pessoas, se elas forem reclamar do que aconteceu, com quem que elas deveriam reclamar? Com quem? Comigo? Fui eu que escolhi, não é verdade? Então, não adianta o Fabrício olhar para o Jonathan e falar assim,
Eu merecia aquilo lá. Aí vai começar a odiar o Jonathan, porque ele ganhou a calça, ele ganhou a bombinha, vai ficar sentado lá, falou, eu pego esse cara lá fora. Pô, nunca nem vi ele aqui, o cara sai com a roupa, eu saio com a bombinha. Não adianta ele transferir a raiva dele para o Jonathan. Nem a Rô, que ganhou os botõezinhos lá, ele vai ficar falando, pô, podia ter ganhado a calça. Não adianta, se ela tiver que ficar brava com alguém, é comigo. Então você percebe? A inveja você não resolve entre as pessoas, né? Nem a fonte da sua inveja não é a pessoa, é alguma outra coisa que nós vamos estudar agora. Muito obrigado, vocês podem sentar. Vocês ficaram achando, né? Bom, no final ele vai dar um vale calça e camiseta, né? Para compensar. Não vou. E aí? Sou ruim? Não vou. Senão o exemplo acaba. Se eu fizer isso, o exemplo não dá certo. Bom, qual que é o verdadeiro sentimento que a inveja traz ao nosso coração? Como que você vai entender isso? Nós estamos usando desde a semana passada um exemplo de crédito e débito. Então nós falamos que a culpa é assim, eu te devo. Eu devo para você, por isso que eu carrego essa culpa. No caso da inveja, nós vimos, a questão não é entre as pessoas. Na questão da inveja, é Deus que te deve. É Deus que te deve. Porque Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser fazer. As coisas, Ele abençoa quem Ele quer abençoar, Ele dá para quem Ele quer dar. Então, o seu problema não é com a pessoa. Isso é a primeira coisa importante você entender. Seu problema não é com a pessoa não pode te ajudar. Se tem alguém que pode te ajudar, é Deus. Se tem alguém que você tem que levar seu pedido, é para Deus, não é para a pessoa, porque a pessoa não vai resolver o seu problema. E aí você fala, mas Deus não é justo? A Bíblia não fala que Deus é justo? Pô, isso não é justo. Por que o fulano herdou não sei quanto da família dele e eu não herdei nada, eu herdei só problema e trabalho e etc. e dor, então Deus não é justo? Deixa eu explicar uma coisa. A justiça foi embora desse planeta no jardim do Éden. Quando o homem falou assim, eu quero viver por minha conta, não quero ouvir mais o que Deus tem para mim, não quero seguir a Deus, naquele ponto, não tem mais justiça. Verdade, não tem mais justiça. A justiça foi embora, porque o homem escolheu pecar, escolheu a desobediência. E eu já falei isso uma vez, vou repetir. Antes de você ficar bravo com Adão, lembra das vezes que você optou também por não obedecer a Deus. Então você fez a mesma coisa, você caiu no mesmo erro. Então naquele momento a justiça foi embora. Esse mundo não é justo mesmo, infelizmente. Eu gostaria de dar uma outra notícia, mas infelizmente esse mundo é injusto mesmo, porque o pecado entrou nesse mundo. Então não é uma questão de justiça. Mas a Bíblia fala que você pode, e nós vamos ver isso também, conquistar as bênçãos de Deus. Você pode conquistar o coração de Deus, porque Deus olha para quê? Para o nosso coração. Enquanto a gente olha em volta, Deus olha para o nosso coração. Como está o seu coração? Então, é com Deus que você precisa resolver a sua questão de inveja. E aí nós vamos ver como que a Bíblia explica isso, porque não basta a gente ficar falando, dando exemplo, rindo, mas a Bíblia sempre traz a luz para o assunto. Como resolver o problema, a gente sempre encontra a resposta na Bíblia. Por isso que é bom você trazer a sua Bíblia, você fazer suas anotações, você lê às vezes o capítulo inteiro que a gente começa a ler, a gente seleciona 2, 3 versículos, leia o capítulo todo, porque você vai aprender muito, em todos os aspectos da sua vida. Então, se hoje você trouxe a sua Bíblia, abre lá no livro de Daniel, capítulo 4, e eu sugiro também que todos leiam depois em casa o capítulo todo, é muito interessante, capítulo 4 do livro de Daniel. Quem está escrevendo ali é o rei Nabucodonosor dando um testemunho, é a coisa mais interessante, ele dando testemunho do que aconteceu com ele. Nabucodonosor era um rei pagão que não cria em Deus e era muito orgulhoso, arrogante, passava por cima de todo mundo, se achava o máximo. Pô, eu construí a Babilônia, eu sou o máximo, tudo gira em torno de mim, eu sou praticamente um Deus. Ele era assim que ele se comportava. E aí, ele teve um sonho, Daniel interpretou esse sonho dele, e o que aconteceu com ele? Nesse sonho,
Deus mostrou para Daniel que ele ia virar um animal, quase que literalmente, esse Nabucodonosor, ele ia ser acometido de uma doença, ia ficar louco, e ia ter que deixar o reino, ia viver no meio do mato, comer grama, comer capim junto com os bois. Aí, quando ele teve esse sonho, quando Daniel deu essa revelação para ele, ele falou, não, que isso, Deus não vai fazer isso, que isso, eu sou o Nabucodonosor. Não devia ter tanto orgulho do nome, mas, enfim, eu sou o rei, eu que fiz a Babilônia, imagina se isso vai acontecer comigo. E no dia que ele pronunciou essas palavras no terraço dele, achando que ele era o dono do mundo, naquele dia ele foi acometido dessa doença e literalmente aconteceu o que ele sonhou. Ele foi viver por 7 tempos, a gente não sabe se esses 7 tempos são 7 anos, quanto tempo ele viveu afastado do reino dele, no meio dos bichos. Aí, um dia lá, ele entendeu e ele deu glórias a Deus, ele glorificou a Deus, e é ele contando esse testemunho, esse capítulo 4 de Daniel. Quando ele glorificou a Deus, ele entendeu, ele foi curado e foi restaurado. Então, olha o que ele escreveu quando isso aconteceu, quando o entendimento voltou à mente dele. Está lá no versículo 35, ele fala o seguinte, ele, e Nabucodonosor está falando de Deus, ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ninguém pode chegar para Deus e falar, e daí? Ô Deus, o que você fez? Pô, que isso? Ninguém tem condição de falar isso com Deus. Porque Deus que fez todas as coisas, deu tudo, criou tudo, os exércitos do céu, da terra, de tudo. Então, quem é capaz de resistir? Então, se Deus distribui riqueza, sabedoria, recursos, seja lá o que for para as pessoas, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, é isso que o rei está admitindo. E não está aí no nosso versículo, mas no 37 ele fala assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele descobriu no sofrimento que Deus, sim, é justo. Ele faz o que lhe convém e o que convém para a humanidade. Bom, uma outra passagem que nós vamos ler, ainda não é o nosso texto principal, eu só vou citar, você não precisa procurar, porque até você achar, eu já estou na outra passagem. Crônicas, 1 Crônicas 29, 12, diz o seguinte, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Nas mãos de Deus está o poder para exaltar e dar força a todos. Mas nosso texto principal está lá em 1 Coríntios, e eu vou ler um trecho, vou citar algumas coisas do capítulo 12, e o capítulo 12 fala exatamente isso, que é Deus distribuindo entre as pessoas, entre o corpo de Cristo, funções diferentes, talentos diferentes. Então, se você ler o capítulo 12, você vai ver que, em alguns momentos, para alguns Deus dá sabedoria, para outros o dom da liderança, para outros o dom de servir. Olha, servir é um dom, né? Talvez você não soubesse. Dá o dom de servir, para outros o dom do discernimento, para outros o dom da cura, para outros o dom da profecia, tudo para formar o corpo de Cristo, para que cada um no seu dom forme o corpo de Cristo. É assim que Deus faz. Então fica evidente que Deus não faz a mesma coisa para todo mundo, não dá os mesmos dons para todo mundo. São dons complementares. São dons complementares. Então, antes de você se queixar em relação ao seu chefe, que não te deu a promoção, ou em relação ao seu pastor, que não valorizou o que você tinha, ou em relação ao seu marido, que não prestou atenção em você, sua esposa, que não prestou atenção em você. Antes de você fazer isso, é com Deus que você precisa conversar. Não é a pessoa que está te causando aquela dor, é com Deus que você precisa conversar. Sua raiva está com o endereço errado, é com Deus que você tem que conversar. Então a inveja diz para nós, Deus deve para mim. Eu sei que isso soa, pelo menos, controverso, ou soa pesado,
mas eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, não adianta você brigar com a pessoa, é com Deus. Então, é hora de você, de joelho no chão, conversar com Deus. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos? Deus não se assusta com o que você vai falar. Se você falar assim, Deus, o Senhor não foi justo comigo, Deus não vai falar, o que você está falando? Imagina, o Criador do universo, o Espírito que sustenta tudo, as estrelas, os planetas, as galáxias, você acha que Ele vai se assustar com alguma coisa que você vai falar? Você acha que Ele vai falar assim, nunca ouvi isso antes? Não, a Bíblia fala em vários trechos assim que você deve se achegar a Deus com sinceridade de coração. Chega para Deus e coloca a sua reclamação. Deus, por que fulano tem a casa que tem, o carro que tem e eu não tenho? Eu não consigo entender, Deus. Eu queria ter a casa do fulano. Por quê? O senhor pode me explicar? Vamos conversar, vamos... E Deus talvez vai falar assim, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Vamos trabalhar. Não, Deus, não estou falando de coração, estou falando de carro, estou falando de dinheiro. Vamos ver o que está no seu coração. É assim que Deus lida com a gente. Então é hora de você chegar com sinceridade de coração e não ficar apontando para os outros, porque nunca vai ter solução. E corre o risco de você começar a generalizar as pessoas. Crente é tudo igual. Odeio pobre, porque eles ficam sempre pedindo, não sei o quê. Odeio rico, porque eles são snobs. Você vai categorizando as pessoas por causa do que está dentro do seu coração. E o caminho é outro, é de tirar o que está dentro do seu coração. Esse que é o caminho que você tem que buscar. E aí, a gente chegando no capítulo 13 de 1 Coríntios, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que enquanto você não tirar esse alienígena, enquanto você não lidar com isso, nenhum cristão verdadeiro você pode ser. Porque esse tipo de atitude não combina com um seguidor de Jesus Cristo. Esse tipo de atitude não combina com um seguidor de Jesus Cristo. Mas isso é uma coisinha menor. Não é uma coisinha menor. Vamos ler? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 4? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não o quê? Mas está bem assim, escrito inveja, na NVI, que é a versão que a gente usa, está escrito inveja, o amor não inveja. Então, peraí, se eu estou invejando, tem alguma coisa errada que eu preciso tratar. Tem alguma coisa que eu preciso tratar, alguma coisa não está certa. Talvez eu preciso lidar com esse alienígena dentro de mim para eu poder realmente ser um cristão, como a Bíblia pede que eu siga, que eu haja daquela forma. Poxa, se eu sou um cristão, se eu amo como Jesus me amou, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Ele fala mais. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esse é o amor verdadeiro que o Deus demonstrou e ofereceu para cada um de nós. E é esse que a gente devia perseguir. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sabe o que é esse não se alegra com a injustiça? É aquilo que eu falei assim, bateu o carro, tadinho. Você está se alegrando com a injustiça, com aquilo que aconteceu com o outro. O amor não faz isso não é coisa de quem ama. Isso não é coisa de seguidor de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos buscar. Se nós queremos crescer no relacionamento com Jesus Cristo, nós temos que buscar isso, nós temos que investigar o nosso coração, nós temos que olhar para dentro do nosso coração. Até você lidar com isso, você não vai conseguir amar. Enquanto você não conseguir amar verdadeiramente, você não vai conseguir ser feliz. Enquanto se tiver esse monstro, esse alien, esse alienígena atrapalhando você de amar, você não vai conseguir ser feliz. E nós estamos buscando a felicidade, estamos buscando ser seguidor de Jesus Cristo, porque nós cremos que quando Jesus
derrama da sua luz sobre nós, da sua sabedoria, nós somos pessoas melhores. Somos pessoas mais felizes, pessoas mais livres. É isso que nós estamos buscando. Então, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. E a Bíblia fala que Deus fala assim, pô, traga as suas ansiedades para mim. Traga as suas dúvidas, seus problemas, traga para mim. Deus fala isso. Sou eu que estou falando. Deus fala, venha, traga as suas ansiedades, seus problemas, traga até mim. Então é com Ele que nós precisamos livrar. Bom, para fechar, eu tenho uma dica, duas, muito boas, que podem servir como cura da inveja para todos nós. Coisas que deveriam se tornar hábitos na nossa vida, que podem nos livrar desse segundo alien que às vezes habita o nosso coração. Então são duas coisas bem práticas. A primeira é você assumir que o que você sente de verdade é que Deus deve a você. O que quer dizer essa primeira dica? Que você tem que parar de olhar para o outro como a fonte do seu problema, a outra pessoa. Independente do que ela tem, independente do que ela seja, você tem que parar de olhar como fonte do seu problema a outra pessoa. Crie o hábito de levar para Deus a sua ansiedade, a sua angústia, a sua reclamação. Essa é a primeira coisa. Sem esse passo, você não pode dar outro passo. Você precisa dar esse passo. Entenda isso, que é com Deus que você precisa resolver e deixa para lá a outra pessoa. Não vai tirar satisfação, não vai criticar, não vai caluniar. Esquece. A fonte do seu problema não é a pessoa. Você tem que resolver isso com Deus. Primeira coisa. Segunda coisa. Difícil. Aprenda a elogiar, a celebrar o sucesso das pessoas que te causam inveja. Essa série podia fazer um paralelo com o outro filme chamado Missão Impossível. É difícil? É difícil, sabe por quê? Porque a gente não pratica. Por isso que é difícil. Tudo que não é um hábito, tudo que você nunca faz, é difícil. A primeira vez que você vai fazer, nossa, não vai sair. Você é linda. Não sai. Não sai. Primeira vez é muito difícil. É muito difícil. Mas se você fizer intencionalmente, aprender a elogiar a outra pessoa, aquela que é alvo da sua inveja, você vai se curar. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Você vai curar. Você olhar para aquela pessoa e falar, mas você está linda. Meu Deus, que linda. Nossa, você é uma abençoada mesmo. Que corpo bonito. Que bom que você não precisa trabalhar. Se você... e pode ficar o dia inteiro na academia, mas não pode falar isso com aquele veneninho escorrendo aqui. Senão não funciona. Tem que ser sincero, por isso que é quase uma missão impossível. Mas é só começar. Verdade, gente, verdade. A gente brinca porque o assunto é complexo mesmo. A gente quer deixar um pouco mais leve. Mas começa. Chega para a pessoa e fala assim, pô, parabéns, que ideia genial que você teve. Por que você fingir que não foi tão legal assim, deixar para lá, não falar para ninguém que a ideia foi da outra pessoa, querer trazer a ideia para você, o crédito para você? Não. Fala assim, pô, que ideia legal. Pô, que bom que você trocou de carro, que carro bonito que você comprou. Aí você vai falar, mas isso é falso. Não é falso, porque é verdade. A ideia é boa, o carro é bonito, a moça tem um corpo bacana, seja o que for. O cara recebeu a promoção, não interessa. É verdade, porque a coisa é verdadeira. É você que tem que brigar com o seu alien para que isso não soe falso. Aprenda a elogiar. Começa pequenininho, faz um elogio pequeno. Mas, gente, acreditem, funciona. Você olha para a pessoa e fala, nossa, parabéns. Puxa, que filhos lindos que você tem, que bacana que é. Isso cura você, porque em vez de você ficar olhando e tirando conclusões e se amargurando e sofrendo com aquilo, quando você faz um elogio, quando você celebra, isso arranca aquelas garras daquele alien de dentro de você, vão tirando, vão te limpando, vão purificando o seu coração.
Só isso. Para lidar com a inveja são essas duas ferramentas. Leva o seu problema para Deus. Deus, talvez para alguns, no momento que você levar o problema para Deus, vai entrar alguma coisa do que nós vimos na semana passada, que é assim, a hora que você trouxer para Deus, você vai descobrir que você já prejudicou demais a outra pessoa. Você já falou muito mal, você mentiu, você inventou a história. Então, quem sabe, em alguns casos, nesse momento, você vai ter que voltar lá, porque senão você vai carregar culpa. E aí é culpa, inveja e o que mais? Né? Então, talvez você tenha que voltar lá e falar assim, olha, me perdoa, eu critiquei você, não era bem isso, na verdade, eu estava querendo ter o que você tem. Então, me perdoa. Pronto, tirou a culpa. Às vezes, em alguns casos, vai ter que resolver desse jeito. Mas traz para Deus a sua ansiedade. Deus, puxa vida, eu queria muito ter um casamento assim, queria muito ter filhos assim, queria poder comprar um carro. Bom, me ajuda, Deus, o que eu posso fazer, onde que eu posso melhorar, o que tem no meu coração que eu preciso tratar. É com Deus que você resolve isso. Eu tenho certeza absoluta que Deus nunca desampara um coração quebrantado. Se você chega com sinceridade, você vai ter uma resposta, sempre. Não significa o carro novo já, mas às vezes a resposta é sim, às vezes espera um pouco. E às vezes é não para o seu próprio bem. Às vezes Deus fala não para a gente, para o nosso próprio bem. Porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse aquilo. Você olha para pessoas e fala, se eu tivesse aquele dinheiro, eu ia investir diferente, eu ia ajudar os pobres, eu ia não sei o quê. Só Deus sabe o que você faria se você tivesse aqueles recursos. Nem você não sabe, porque seu coração é enganador. Aquela história assim, você tem que seguir o seu coração? Conversa, nosso coração nos engana. Então você não sabe o que você faria se você tivesse aqueles recursos. Então tem hora que você tem que confiar e aceitar ou não. Mas você vai sentir paz. Você chegando e apresentando a Deus, Deus vai sempre te dar uma resposta que vai trazer conforto ao seu coração. Então, como está o seu coração? Como está o seu coração? Está sofrendo com inveja? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você está sofrendo? Você está achando que o problema é aquela pessoa, fulano, patrão, filho, pai? Como que está o seu coração? Está sofrendo com essa inveja? Quer ser livre? Você quer ser uma pessoa livre? Faz o que nós estamos falando. Leve o seu problema, a sua ansiedade até Deus, resolva-se com Deus e aprenda esse hábito prático e poderosíssimo de celebrar, de elogiar a outra pessoa. Você vai ver, experimenta, depois vocês me falam. Experimenta, faz o teste, você vai ver como você vai se sentir muito mais livre, mais leve, liberto daquilo que corroía, às vezes, as suas entranhas. Amém? Vamos falar com Deus, então, e pedir essa ajuda. Senhor Deus, puxa vida, quantas vezes eu já desejei ter ou ser uma outra pessoa, ou ter o que a outra pessoa tem. Talvez todos nós já tenhamos sofrido com isso, Deus. E às vezes olhar para dentro do nosso coração é difícil. A gente prefere fingir que não está ali o problema. Nós fugimos disso. Porque é preciso coragem. Mas como nós todos, Deus, desejamos ser livres, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê essa coragem, Pai, de investigar os nossos corações e descobrir esses alienígenas que às vezes estão vivendo ali, estão nos fazendo sofrer, estão nos aprisionando, estão fazendo que nos isolemos, Senhor Deus, que nos afastemos de algumas pessoas, Pai. Então, por favor, essa semana, trata o meu coração e trata o coração de cada um dos meus irmãos, daqueles que vão ouvir essa palavra depois na internet. Trata o coração de cada um, Senhor Deus, em relação à inveja, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos lembrar a cada dia que o problema nosso não é com as pessoas.
Nós precisamos resolver isso com Deus. Ajude-nos a ter essa humildade de chegar até Deus e abrir o nosso coração. E principalmente também, Deus, nos ajude a lembrar de elogiar as pessoas que nos causam inveja, como cura definitiva desse problema dentro de nós, Pai. Nos ajude, Deus, nós precisamos da sua ajuda, é um assunto muito delicado, muito difícil, mas que nós temos a certeza que com o teu poder, com a tua misericórdia, com esse teu amor grandioso, nós podemos nos libertar disso também. Então nós contamos com a tua ajuda, pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor Deus, e que essa semana seja uma semana de libertação emocional para muitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Semana que vem tem mais um Alien. Sejam todos bem-vindos, tragam os amigos.